Segundo o Matuto, é um filme mafioso. Ele diz assim, mas rapaz, eu fui lá na capital, rapaz. Eu assisti um filme altamente internacional. Pense num filme internacional. E tem uma coisa, viu? Filme mafioso. Filme mafioso. Tinha dois artistas. O artista que sofria e o artista que salvava. Amigos do Cangaço na literatura, vocês nem sonham, quer dizer, acho que deve saber, mas nem sonham onde eu tô. Eu tô na cidade de Itabaiana, mas não é Itabaiana, Sergipe, minha cidade natal. É Itabaiana, na Paraíba. E nós viemos aqui porque eu soube, também faz barulho, e eu soube que aqui tem uma bodega que vende de tudo. E nós vamos lá conferir, vamos conversar e bater um papo com o dono da bodega, né? Então, vamos comigo. Véi, que igreja linda, velho, belíssima. Belíssima. Corta. Vamos ver se a venda tá aberta. Daqui a pouco eu volto para bater um papo com esse homem, com esse dono, vai ser uma grata surpresa. Tchauzinho. Vim na bodega do GC Quirino comprar sabonete Teocalol e não achei. Mas tem parafuso de cabo de serrote. É, só tem aqui. Aqui só tem aqui. Mas não tem bainha de facão. Tem não. Então, ó, tá em falta duas coisas. Ô, meu querido amigo GC, me conta duas coisas. O que é que te fez fazer tudo isso que você faz? O que é que te inspira? Motiva, né? O que te motiva? É. O que te move? Na realidade, antes do poeta GC Quirino, nasceu o declamador GC Quirino. Eu sempre fui de declamar, de contar histórias, essa coisa toda, isso desde muito novo, no colégio. E passei a utilizar essa ferramenta como um instrumento de sobrevivência em território hostil de colégio, porque a faixa etária era muito desigual. Eu trabalhava 2 expedientes, estava à noite. E os colegas da noite tinham os mandões, né? Tinha o cara que tinha rural, tinha o conquistador, tinha o brigão, tinha tudo. Eu não tinha. E quem era você nessa equação? Eu não tinha esses atributos, porque eu era novo, tímido, calado, essa coisa toda, mas sempre fui muito observador. E aquelas coisas que chegavam, aqueles papeizinhos que chegavam com historinhas engraçadas, geralmente era essa coisa ligada à safadeza, eu conseguia colocar uma marca própria ali, ou seja, uma forma de declamar aquilo ali, ou seja, teatralizar. E as pessoas, os mais velhos, faziam, cala a boca aí, que você vai contar uma história assim. Então eu passei a ser protegido pelos grandões para poder eu me apresentar diante do restante da turma. Eu percebi que isso era uma arma interessante, aí exercitava isso com poemas, geralmente nesse viés de poesia sertaneja. Depois passei a fazer minha própria poesia, coisa que eu não fazia, eu fazia música assim, mas com outros jovens da minha idade. Música sem esse elemento interiorano, era música normal, entendeu? Aí, quando eu comecei a declamar as histórias sertanejas, eu passei a fazer um pouco da cantoria, da viola. Aí foi onde entrou a poesia, exatamente dentro da linha melódica da cantoria. Depois, corpo de embolada, só um pouco mais na frente foi que veio as músicas. Então, o primeiro o declamador, depois o contador de histórias, depois o poeta, depois o compositor. O seu direcionamento com a literatura, queira ou não queira, o ato de ser nordestino entra por osmose. Eu acho que você ouvir as histórias, você ouvir causos, e esse viés literário, que nem todos que têm justamente esse viés de contador de história querem enveredar no campo da literatura ou da música. E por quê? Na verdade, a parte livresca do meu trabalho, ele é mais uma publicação do que eu faço. Então, distante de ser um literato, eu sou um poeta, certo? Então, o que eu escrevo no meu livro são as poesias que eu escrevo.
Agora, naturalmente, essa minha poesia, como eu tenho uma formação, uma graduação, então eu faço uma poesia sertaneja e o meu território é de Campina Grande para frente, porque eu nasci em Campina Grande e então por onde eu frequentei, estudei, trabalhei, atuei como arquiteto, foram em cidades maiores. Então eu consigo cruzar elementos contemporâneos com elementos antigos, brincar com as palavras. Então essa coisa de brincar com as palavras, eu saí do cantador, do repentista. Popular. Porque o repentista, ele faz muito isso, principalmente os repentistas mais antigos, da leitura dos almanaques, né? Porque o almanaque tem um pouco de tudo, de religião, de um pouco de agronomia, de biologia. Como as estampas Eucalol tinham. As estampas Eucalol é uma história, né? É uma enciclopédia, né? Diga-se de passagem de Tafaria, né? Então, eu comecei a minha transição começou com o repentista, aí depois, com a influência que eu tenho da Rádio Borborema de Campina Grande, a Rádio Borborema de Campina Grande, na minha juventude, eu sempre tive uma influência muito grande de Jacques do Pandeiro, de Elino Julião, de Marinês, de Luiz Gonzaga, de Genival Lacerda, de Jacinto Silva. Então aí tem coco da melhor qualidade, do traquejo rítmico de Jacques do Pandeiro, que é endeusado nos anos 70 por toda uma gama de artistas, compositores. Então era João Gilberto de um lado e Jacques do Pandeiro de outro, e eu do lado de João Gilberto, do lado de Jacques do Pandeiro, né? Então essa coisa da musicalidade me colocou de vez em território interiorano. Então aí é onde eu me fixo. Aí depois eu começo a trafegar na parte livresca e eu acho que a grande abertura é Rosa. Quando eu passo para a obra de Guimarães Rosa, que ele é erudito e sertanejo ao mesmo tempo. E ele brinca muito com as palavras. E uma coisa que eu faço é essa brincadeira das palavras. Eu vou no neologismo de Guimarães Rosa e eu brinco um pouco com as palavras de Amatutice. Pegando o gancho, ele pega Elomar faz isso com uma coisa histórica, né, uma coisa medieval, né? Ele precisa até de um dicionário, de um glossário para esclarecer a escrita dele. Elomar faz isso, Guimarães faz isso com uma coisa, digamos assim, erudita, e eu faço com uma licença poética e uma licença também brincalhona matuta, que uma pessoa com um pouco mais de preciosismo vai dizer, mas o matuto não diz isso. Eu digo, bom, mas o meu trabalho, eu me dou a licença de dizer. Olha de Isabel. Então, o meu trabalho ele tem essa marca. Eu faço a poesia de Zé Laurentino, que é um poeta daqui de Puxinanã, de Campina Grande, que escreveu Eu, a Caminha Nobelina, que eu declamava antes. Você declamava a poesia dele? Em sala de aula, eu declamava as coisas de Zé Laurentino. O Batuta e o Futebol, Eu, a Caminha Nobelina, Renato Caldas, como poeta do Rio Grande do Norte, ele é de Açu. Renato Caldas, eu dizia um poema dele que é bem curtinho, e eu dizia em sala de aula, que até hoje eu digo em todo canto. Ele diz assim, ô menina, me responda sem se rir e sem chorar. Por que tu remexe tanto quando vê homem passar? Tu passa aí rebolando, remexendo, parece até que nós homem nem tem zóio e nem tá vendo. Ah, se eu fosse a autoridade, se eu tivesse algum valor, eu botava na cadeia esse teu remexetão e as dispôs dele bem preso num cantinho, bem guardado. Eu dizia, minha filha, remexe pro delegado. Isso é Renato Caldas. Então isso na sua infância, na sua adolescência, você já... Era isso. Era isso? Isso era a sua defesa. Era a defesa, o gancho de sobrevivência em território. Desarmava. Os mais velhos. Era o ator, né? Tudo. Então isso Zé Laurentino já faz uma narrativa um pouco maior. E no meu caso, eu comecei com narrativas. E eu não esperava, eu confesso, que eu nunca tive nenhuma pretensão nem de publicar,
nunca tive essa intenção. Mas as pessoas que me viam declamar diziam, por que você não publica? Escreve isso. Porque eles me viam declamar, né? Aí esse poema é seu, é meu. Disse, por que você não publica? Bom, enfim, eu digo, não quero publicar. Mas em Recife, eu sempre andei muito em Recife, e os editores, o dono das edições Bagaço, eles estavam num encontro cultural onde eu estava dizendo. Então o processo foi bem assim, diferente, porque foi a editora dizendo isso, e passe lá para a gente publicar o livro. Então foi quando a gente publicou o primeiro livro, Paisagem Interior. Então foi a convite do editor. Então publicamos, a partir do primeiro livro aparece o poeta de forma até festiva, porque foi o grito de lá vem o homem. Tá entendendo? O livro surge primeiro que o CD? O livro surge primeiro. Foram 2 livros que foram feitos sem CD. Foi Paisagem de Interior, de 1996, e Agruras da Lata d'Água, de 1998. Aí depois, em 2001, entra o Prosa Morena com o livro e CD. Aí entra Comício de Beco Estreito, Parafuso de Cabo de Serrote, Mané Cabelinho, Vou-me embora pro passado. Aí abre um leque de exposição muito grande. Aí, a partir daí eu gravei os CDs Paisagem Interior 1 e 2, que são poemas desses livros anteriores. Né? E daí para frente toda a obra fica sempre acompanhada dos CDs. Tem um amigo em Itabaiana, Sergipe, chamado Marcos Mota. Ele que me apresentou o teu trabalho. Isso há um tempo, estava na chácara, ele me apresentou o teu trabalho. E uma vez eu estava ouvindo Comício de Beco Estreito, e ele acabamos de ouvir, e tinha um menino lá, e ele olhou pra gente e disse, esse homem nunca foi preso não, por estar falando umas barbaridades dessa. É a pergunta que eu faço as duas perguntas. A pergunta é se você já teve algum encrenca com algum político. Não. E se não teve essa encrenca, declama aí pra gente. Não tem. Veja bem, o meu trabalho ele tem algumas frentes. Tem a frente, digamos assim, descritivo, que eu procuro descrever com muitas minúcias a paisagem interior, ser cagado e cuspir paisagem interior. Então você vê um cineminha, né? Sim. Na sua frente. Depois eu descrevo a lata d'água, enfim, tem até a cumieira de Aroeira lá da Casa Grande. Barbeiro. Que essa história da cumieira eu fiz até para me redimir com os arquitetos, porque eu me distanciei dos arquitetos. Depois fiz um poema que é uma planta baixa falada. Eu descrevo uma casa mobiliada, né? A cumieira de Aroeira lá na Casa Grande. Então essa coisa da poesia descritiva é uma coisa muito presente no meu trabalho. Então esse é o lado descritivo. Tem um lado saudosista, eu vou-me embora para o passado, que me dá um mergulho em lembranças, né? E tem um lado humorístico, que aí já vem as histórias, Matuto no cinema, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Vem essa história de Comício Beco Estreito, o Matuto e o Coroné, que é aquela história do laranja que está no braço menino, fantástico. do fundo cagado, Sim. tomar cerveja quente de espuma murcha, numa xícara de louça com tira-gosto de canjica. Isso tem gente já começando a fazer a partir de ontem, né? Começou a campanha eleitoral, né? Não muito. Então são algumas frentes, a frente humorística, a frente descritiva, a frente saudosista, a frente... Crítica também. A outra, a de poesia livre, que é uma coisa mais como poesia de bancada, né? E os meus amigos políticos, eles, além de gostar, eles contribuem com os meus textos, até a minha crítica. O único senão que já surgiu não é com o político, é com o militante. É o babão. O puxa-saco. É o babão. Porque o babão, ele baba, o político ele não liga, né? Mas o babão, ele se milindra. Por exemplo, outra coisa que já aconteceu é, por exemplo, uma história que eu falo de um pastor, uma coisa assim. Os pastores, até hoje, eu recebi abraços e festas, né? Mas o crente, o puxa-saco é o discípulo, né? O beato. O beato de cá, o beato Rogério, tá entendendo? Então, esses aí se milindram.
Então, mas a partir de quem eu brinco, eles são Mas eles, festivos. Verdade, você falou tudo isso, que eu sempre disse que a política é interessante, o que bota a perder é o fã-clube. O fã-clube é... Aí o começo de Baker Street, eu vou dizer um fragmento aqui, somente para a gente lembrar, eu digo assim, para se fazer um comício em tempo de eleição, não carece de arrudeio nem dinheiro muito não. Basta um F4000 ou qualquer meio caminhão, entalado em beco estreito e um bandeirado mal feito cruzando 10 posição. Um locutor tabacudo de converseiro comprido, uns alto-falantes rouco que espalha o alarido, microfone com a flanela ou vermelha ou amarela, conforme a cor do partido. Uma gambiarra véia, banguela no acender, 4 faixas de bramante escrita qualquer dizer, 2 pistão e um tarão. Pode até ficar melhor uma torcida para torcer. Aí é subir pra riba meia dúzia de corrupto, 4 babão, 5 puta, uns 8 capanga bruto e acunhar na promessa. E a pisadinha é essa, aí, 3 promessas por minuto. Anunciar a chegança do corrupto ganhador, pedir o V da vitória do dedo dos eleitores e mandar que os vira-lata do bojo da passeata traga o homem no andor. Protegendo o monossílabo de dedada e beliscão, a cavalo na cacunda chega o dono da eleição. Faz boca de fechiclé e nesse queré, fez por outra um foguetão. Com voz de vento encanado, com o viva dos babão, é só dizer que é mentira sua fama de ladrão. Falar do roubo dos homens, prometeu o fim da fome e tá ganha a eleição. E terminada a campanha, faturada a votação, foda-se povo, pistão, foda-se caminhão, promessa, meta, programa, é só mergulhar na brama e curtir a posição. Sendo um caba despachudo de politiquice quente, batedorzão de carteira, vigaristão competente, é só mandar pros otários a foto num calendário, bem família e bem decente. Ele, um diabo sério e honrado, ela, uma diaba influente, bem vestido, bem pousado, até parecendo gente, carregando a tiracolo, sem pose e sem protocolo, um diabozinho inocente. Cara, isso é bem justamente essa. Agora veja bem, isso foi feito em 1999. Eu ia perguntar isso agora. Foi feito em 1999, gravado em 2001. Parece que eu fiz para agora, essa campanha da agora de outubro. Tá vendo? É eterno, né? É eterno. E tem um detalhe, só que nesse caso há uma particularidade. Eu finalizo o poema falando no diabozinho do colo. Esses diabozinhos já são candidatos agora. Ou seja, eu fiz isso em 99. É os candidatos agora. É, que são os filhos, né? Já estão aí. Os laranja. Né? Isso tem uma pergunta que nós, como bons nordestinos, nós sofremos uma influência muito grande, além dos cantadores e tal, nós sofremos uma influência muito grande pelo cangaço. Uhum. Na cidade de Itabaiana, aqui nessa região mesmo, muito assolado de certa forma, até pelo próprio Antônio Silvino, em épocas remotas, está um pouco debatido justamente talvez por estar à sombra do Virgulino Ferreira da Silva. O que o cangaço ele vem influenciar de forma lírica e estética teu trabalho? O cangaço, eu tenho o cangaço, em primeiro lugar, como uma presença muito forte por influência de tudo. Por quê? Quando a gente fala em Nordeste, quando você fala na linguagem, por exemplo, cinematográfica, o cinema é o cangaço. Né? Tudo na parte de cinema retrata-se o cangaço. Então, essa imagem do vaqueiro é muito... ela passa muito do cangaceiro, do homem do valente, para o outro que é valente na lida com o boi. Eu digo isso até com um certo orgulho que eu tive de conhecer um vaqueiro lidando com boi, que eu só conhecia vaqueiro assim, em exposição de animais. E depois eu vi um vaqueiro numa fazenda chegando, o camarada chega, entendeu? Todo encorado, de coisa, com as mãos, um galete dos olhos todo
riscado de espinho. Então a gente vê aquilo com uma certa idolatria, tá entendendo? Eu já vi, como eu frequento sala de aula, vou a territórios até um pouco mais distantes, do Sudeste, para o Acre, para todo canto, muitas vezes algumas pessoas fazem, porque se a gente não romantiza muito o cangaço. Eu digo, não é a questão de você. O cangaço ela é todo um bojo. Você tem que conhecer o lado social, o lado histórico, né, o contexto da época, as injustiças, a falta de lei, essa coisa toda. Então, é um bojo muito grande para você discutir com duas frasezinhas. Agora, você não pode falar em Nordeste, interior e sertão sem fazer referência a essa estética, como o próprio Frederico diz, a estética do cangaço, é uma coisa muito importante. Então, vem, em primeiro lugar, o cinema, até mesmo no humor, que o Coronel do Gero, ele era um personagem onde ele aparecia era um coronel, mas era um cangaceiro ao mesmo tempo, né? E depois, quando eu venho para o interior, porque Campina Grande é uma cidade meio cosmopolita, digamos assim, para a linguagem que eu trabalho, mas quando eu vim aqui para o interior, eu começo a ouvir histórias de coronéis aqui, mas o que eu digo aqui são os coronéis de paletó e gravata, que até hoje os casarões estão aí, as propriedades e histórias de vivência mesmo, ou com o cangaço, ou até com como é que se diz, com o poder de mando que um coronel, digamos assim, na estrutura política que o coronelismo teve, até hoje tem em algumas localidades. Sim, né? claro. Não é muito presente, né? Tem um lá no Maranhão que está mandando lá para todo mundo. Sim, a respeito do cangaço, eu fiquei até assim, lisonjeado, porque em 2011, Vera Ferreira liga para mim, que ela estava fazendo um livro sobre Maria Bonita. Do Capitão. Bonita Maria do Capitão. Bonita Maria do Capitão. E Maria Bonita, ela nasceu no dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. Eu até nem sabia. E ela me pediu para fazer um poema e eu disse, bom, vamos fazer. E eu fiz o poema para Maria Bonita. E esse poema foi musicado. Está publicado no livro de Vera. E por coincidência o livro está até na minha frente aqui, que foi publicado. Eu estou aqui até para eu dizer aqui. Maria Bonita, bonita Maria, de laço de fita, escrita de embelezar. Moça de cor azeitonada, gestos caque, chapéu valente, bem dizer, fez virgulino levitar em munição. Sem a mínima ligança para as balas ferinas, de boas avenças entrou na questão. De água em moringa, deu seiva ao cangaço, que nem sorveteiro de grito em morango. Sorvete! E ganhou alvará para se arvorar no bravo sertão. E de royal briar banhou-se de cheiro de alma e paixão. E de rifle em punhal é a flor principal do amor fordigão. E de léguas beiçais embrenhou-se na história de toda a nação. Isso é lindo, muito lindo, muito lindo. E tem essa coisa dessa métrica, esse andamento, isso é musicado. Entendeu? Quando eu digo sorvete, porque é o seguinte, eu fui. Aí eu disse, inclusive, brincando com o Vera, eu digo, Vera, a minha poesia é meio banda voou. Uhum. Eu não posso fazer isso com um ícone, com um mito. Ela fez. Aí eu digo, eu vou pesquisar. Aí, pronto. Então, quando eu comecei a pesquisar, eu entendi já a presença dela no lado estético. Ela entra com o asseio, com a postura feminina, ou seja, entra a menina no cangaço, né? A mulher no cangaço, como a primeira, inclusive, depois entram as outras e tal. Então, eu queria causar uma surpresa no dizer, como eu costumo dizer na minha poesia, e essa surpresa foi essa palavra, o sorvete e o morango. Tá entendendo? A surpresa poética. Sem a mínima ligança para as balas felinas, de boas avenças entrou na questão. De água e moringa, deu seiva ao cangaço, que nem sorveteiro de grita em morango. Sorvete! Aí, isso na música, o coral fica gritando sorvete, aí eu digo,
Sorvete, aí faz, e ganhou alvará, passear, vorar no braço sertão. Sorvete, e de royal brilhar, banhos de cheiro de alma e paixão. Sorvete, e de rifle e punhal, é a flor principal do amor fortidão. Sorvete, e de léguas beiçais, embreou-se na história de toda a nação. Pum, 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 pum. O negócio aqui é primeira. Viola. É tudo. Violado. Seu filho toca ainda com você? Toca comigo. E aqui eu fiz letra e música. E outra, uma coisa que eu nunca havia feito. Quando eu fiz o poema, eu disse a Vera, se você precisar de algum ajuste, você me diga, porque eu já estou musicando aqui. Aí ela fez, não, é isso. Ela já viu musicada? Ela já viu? Não, essa parte musicada, eu disse a ela que estava sendo musicada, mas ela não viu. Foi publicado no livro, o livro é suntuoso e tudo mais. O livro é muito lindo. Então, na linha do cangaço, eu fiz essa para Maria Bonita e fiz Virgulino Lampião, deputado federal, que ele diz: seus doutor e deputado, falo sem tutubiar, para mostrar que nós matuto sabe se pronunciar, dizer que tá um presídio com dor e matuticídio a vida nesse lugar. O Brasil surgiu de nós tudo que vem da massa, deram um nó no meio de nós que nós desse nó não passa. E de 4 em 4 anos vem vocês com velho plano, desata o nó e se abraça. Tamo cheio dessa bostice de promessa e eleição, dos que vêm de vez em quando se rindo, estendendo a mão, candidato a caloteiro, aprendiz de trapaceiro, corrupto, falso e ladrão. A coisa tá envergada, tá ruim de desenvergar. Meu sistema nervosíssimo, vejo a hora se estourar. Se estoura eu não engano, como diz o americano, na matança eu tenho norrar. Quero que vocês reflitam o falar da minha fala. Pelo cano do revólver, imagine o tamanho da bala. Vocês que vivem arrimado nas bengalas do poder, dou um chuto na bengala, mode aleijado correr, dou dedo, faço munganga, canto o vira do Ipiranga e mando tudo se fuder. Acunho logo a tramela nas portas da corrupção, toco fogo na lixeira e passo de mão em mão. Corto língua de quem mente, quebro 3 ou 4 dentes dos deputados risão. Político que come uva em plena safra de manga, vai para a lei dos desperdícios nas facas dos meus capangas. Se eu der um tiro no mato e bater num marinheiro, é pro que tem mais honesto do que caba trambiqueiro. Diante dessa notícia, não haverá injustiça, é a lei dos cangaceiros. Os deputados bom de peia, eu tiro o W do nome, tiro vírgula dos discursos, reticência, psilone, sapeco, lei pra matuto, meto bala nesses putos e um viva no microfone. Matuto que tem saúde, pro trabalho ele é capaz. Nós se vira, arruma água, as semente e o preço em paz. Não vai ser protecionismo, é lei do nordestinismo dos problemas matutais. De buiar deste discurso pros doutores e deputados, tá dizida a minha meta para 100 bilhão de roçado. Depois não venham dizer que foi golpe de poder porque não foram avisados. Partido dos cangaceiros, o PC dos natural, pela lei da ignorância do Congresso Federal, assinado Capitão Virgulino Lampião, deputado federal. Eita, pô! Mas eu acho esse... Agora esse é antes de eu publicar tudo. Esse aí teve aquele período de maturação dos poemas antigos. Foi minha soma. Foi. Está no primeiro livro e eu não me lembro quando ele foi feito. Foi feito muito antigamente. Caboclo, eu tenho uma última pergunta, porque não vamos lhe incomodar. Antes de tudo, estou feliz, já vou dizer 30 vezes, 50 vezes, a minha felicidade muito grande, tanto vir aqui, a Itabaiana, que era um sonho. Acho que pela minha curiosidade em um dia ter acordado e descoberto que existia uma irmã gêmea da cidade que eu nasci. E eu só gostaria muito de saber do GCG, o que você sente nessa juventude de hoje?
com relação a essa cultura? O que é que nós, como produtores culturais, como motivadores culturais, podemos fazer? O que você pode fazer? Já que você começa com a meninada lá na proteção, como dar essa nova proteção a essa juventude hoje? Veja bem, eu tenho uma perspectiva até confortável de um lado e desconfortável de outro. Uma que eu digo desconfortável é porque eu moro no interior, aqui é uma cidade pequena, do interior, uma cidade pobre. Então eu estou muito próximo dessa pobreza. E a falta de educação, a falta de saúde, a falta de política, enfim, para as classes pobres e principalmente a deficiência da educação, a gente vê um vácuo muito grande de gerações e gerações sem no menor conhecimento, não é, eu digo nem cultural, é de tudo, entendeu? Então há um vazio muito grande. Aí quando eu saio daqui, que eu vou para o teatro, essa coisa toda, eu tenho um público muito grande em todas as cidades, aí eu fico mais animado, mas esse público já são pessoas já de outro nível, tá entendendo? Então o acesso à informação, ou um ensino melhor, ou a internet, essa coisa toda, faz com que as pessoas se informem mais. Então, o que eu percebo é que um trabalho como o seu, um trabalho como o que eu faço, essas coisas todas, eles precisam ter o viés de passar pela sala de aula. Se não passar, ele não fecha o filo. Tá entendendo? Tô entendendo. Ou seja, fazer o trabalho para, como se diz, para você registrar um interesse que você tem, essa coisa toda, ficar na venda. A livraria é uma coisa distante, as pessoas não têm acesso à livraria, às vezes até nem frequentam, nem gostam. O teatro é uma coisa distante. Então, o que é que acontece? A televisão vem bombardeando de cima para baixo, empurrando de goela abaixo, as rádios vêm empurrando de cima para baixo, os artistas vão se prostituindo, as glândulas hormonais vão aumentando e as calcinhas pretas vão se exibindo cada vez mais. Então, há um território, uma onda contrária muito violenta. Então, só a sala de aula é que pode nos ajudar. Eu fiquei muito feliz numa época que eu estava num espaço livresco, talvez um dos mais importantes na época, que hoje infelizmente até fechou, era a Livraria Cultura de Recife. Eu soube hoje. Passo Alfândega, aquela fechou, ficou a do outro. Fechou quando? Essa semana agora? Fechou agora, no começo do mês passado. Falaram hoje, isso fiquei... Então, essa Livraria Cultura é um espaço livresco assim, importantíssimo. E quando terminou o espetáculo, eu tenho esse privilégio de estar em contato com o público, porque eu termino e depois eu vou fazer os autógrafos. Então, geralmente chegam as pessoas e falam, eu sou matuta de Cabrobró. Aí eu sou eu sou matuta de Caruaru. Então as pessoas chegam de ego massageado. Por quê? Porque saíram do espetáculo de 1h30 massageando o ego dela. Então elas, quando chegam, elas fazem eu sou orgulho, né? Então chegaram 3 meninas na faixa assim de uns 17 para 18 anos, bem bonitinhas, assim, com essa roupa geração shopping center mesmo. E uma disse, eu sou matuta de São Caetano, a outra disse, eu sou matuta de Caruaru. Aí a terceira, quando ela colocou o livro assim, as outras duas olharam para ela e fez, essa aqui não é matuta não, essa aqui é de Recife. Aí ela disse, eu não sou matuta, mas painho é matuta. Rapaz, eu ganhei a noite. Puta, velho. Tá entendendo? Painho é matuto. Você entregou. Então, o que está faltando é isso. É a gente massagear a alma das pessoas. Então, felizmente, eu tenho um trabalho que é de palco, que isso valoriza muito. Né? O que está escrito aqui é diferente. Você lê, essa coisa, não vai ser emocionado. Individual, né? Mas quando você assiste, aí você assiste e depois compra. Aí depois ouve, tem um livro, tem um disco dentro, né? Então tem uma postura aí no meio que está contando a nosso favor. Então esse é o ângulo que eu vejo um lado positivo, ou seja, é um leque muito importante que a gente tem com a ferramenta da internet, Instagram, sites, Facebook, WhatsApp, tudo mais, isso ajuda.
Mas, por outro lado, o poder público, a política pública de educação, não só para isso, mas para tudo, ela está um zero à esquerda e isso, infelizmente, é lamentável. Porque o que eu digo é que a gente tem que olhar uma catemba de coco que está no acero de curral e ver que aquilo pode se transformar num artesanato, numa obra de arte. E uma galinha de capoeira que está aqui do nosso lado não pode ser deixada de lado em detrimento de um frango de granja que está no frigorífico. Está entendendo? Então, infelizmente, o que vem de cima para baixo via parabólica vem muito nessa contramão. E a gente precisa valorizar o barro de que fomos feitos. Posso dar a volta? Posso entrar na sua venda? Eu vou entrar na sua venda. Freguês. Aqui, já virei freguês, já vou dar um abraço. Beleza. Amigos do Cangaço na literatura, nós estamos fazendo 2 anos já passamos dos 200 programas, 10 milhões de pessoas assistindo, e você conseguir tirar a pessoa 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos ali na frente do celular ou na televisão para assistir uma entrevista com o Silvio Bulhões, com a Vera Ferreira, debatendo cultura, indo até o túmulo de um cangaceiro, contando alguma história, trazendo essa informação, não tem tamanho. E uma das coisas que mais me pediam mesmo, rapaz, vai lá falar com esse aqui, não é um caba bom. Tá feito. Tchau, tchau. Um cheiro pra todos. Um grande abraço, espalhe o boato aí pra todo mundo. Espalha pra todo mundo, vamos espalhar, tá aqui, para. Valeu, Juninho. Volta.